Fala aí meu povo, tudo beleza? Aqui quem vos fala é Humberto. Tem muitos filmes ruins que são lembrados pra sempre e tem muitos filmes ótimos que por um motivo ou outro são esquecidos ou até ignorados. A gente vai falar de um desses que você provavelmente já assistiu e gostou muito. A gente vai falar de Irmão Urso. Recentemente eu fiquei sabendo que lá fora a crítica menospreza Irmão Urso. Como é que é? E ok, talvez lá fora, na época, tivesse algum motivo que fizessem eles achar o filme mediano, mas isso aí é o limite, sabe? Mediano. Não! Maluco! Só que não, eles odiaram o filme. E assim, já faz muito tempo que eu acho que as notas do Rotten Tomatoes não significam absolutamente nada. Mas, só pra vocês terem uma ideia, ó como é que tá a situação desse filme nesse site. É sério? O cérebro deles deve ter encolhido por causa dos chifres. Como é que um filme carregado de mensagens lindas e emocionantes, com uma história que leva a gente pra um passeio de multiperspectivas, tudo ilustrado com uma arte maravilhosa em cada frame, como que um filme desses, recheado de músicas incríveis, é tão esquecido e menosprezado? É simples, eu vou mandar real. Não faz sentido. Não! Então vamos ignorar completamente essas opiniões esquisitas e vamos relembrar um pouco dessa animação e do porquê ela é tão maravilhosa. Que todos saibam que lá vou eu. Aí, vamos nessa! O Ministério do Entretenimento adverte, esse vídeo contém spoilers. Irmão Urso se passa na Era Glacial e os povos desse filme são nativos da América do Norte. Esse povo tem uma forte ligação com espíritos e esses espíritos controlam as mudanças físicas que acontecem no planeta. E a gente vai descobrindo no decorrer do filme que com o empurrãozinho desses espíritos acontecem também mudanças na forma como os personagens pensam. E um desses personagens é o nosso protagonista Kenai. Ele, assim como a maioria dos jovens dentro de qualquer religião, tem seus questionamentos, anseios, desejos. Uma das coisas que ele mais quer descobrir é qual é o seu totem, uma decisão dos espíritos interpretada pela xamã Tanana. Esses totens são figuras de animais que representam a sua personalidade, não necessariamente no momento atual, pode ser algo que você precise buscar evoluir. O totem dele é sabedoria, mas isso não quer dizer nada. E o Kenai espera receber alguma coisa relacionada com força, destreza, inteligência, coragem, porque ele nutre uma grande necessidade de provação para a aldeia e principalmente para os seus dois irmãos, o Sitka e o Denari. Só que no final das contas, o totem dele é um urso. E o urso significa amor, e ele odiou. Peraí, o urso do amor? É um contraponto bem interessante que o totem dele represente o amor e a primeira reação dele ao descobrir isso seja ódio, não? Agora, quando você sair por aí amando todo mundo, vai ter cheirinho de rosa. Ele vai precisar evoluir essa característica do amor, só que ele vai praticar muito ódio antes de chegar lá. Ele descobre que um urso, um de verdade, roubou os peixes e um cesto que o irmão dele fez, e que foi tudo culpa dele, porque ele devia ter amarrado direito e não fez isso. Então ele fica irritado, vai com a cabeça quente atrás do urso para tentar recuperar o cesto, entra em conflito com esse urso, daí os dois irmãos aparecem e o Sitka, o mais velho, acaba morrendo para salvar os outros. Sitka! Sitka! É lógico que ele reconhece que a culpa é dele, que foi uma fatalidade, deixa as coisas assim mesmo e não. Não, ele não faz isso. Ele bota a culpa no urso, alimenta o ódio e quer vingança. Pra ele, o urso é uma criatura desprezível, é um monstro sem alma e merece a morte. Ele consegue essa vingança, só que ele consegue isso bem no topo da montanha onde as luzes tocam o chão. E essas luzes representam os espíritos dos ancestrais. Quem tá lá no meio dos espíritos agora? O Sitka, em formato de águia de liderança, que era o totem dele. O Sitka não gosta do que aconteceu, não aprova as atitudes do Kenai e decide usar os seus novos poderes de espírito para ensinar uma lição. Ele transforma o Kenai em um urso. O que eu vou dizer agora é óbvio, mas que coisa interessante você achar uma forma tão lúdica de mostrar para crianças, jovens e adultos, numa linguagem simultânea, uma história de alguém que odiava muito uma coisa e então ela acorda do outro lado da moeda, sendo essa coisa.
Todo esse começo do filme, até esse ponto, é apresentado pra gente com uma proporção de tela diferente, reduzida. Se você assistiu no cinema, Disney Plus, Blu-ray, acho que no DVD eles mutilaram o filme, mas se você assistiu em qualquer lugar que não cortou o aspecto original do diretor, você vai perceber que a tela só fica completamente preenchida quando o Kenai vira um urso. É como se a visão dele, agora nossa, só conseguisse se ampliar quando ele verdadeiramente se colocasse no lugar do próximo, no caso do urso. Assim que ele acorda depois da transformação, muito longe de onde tudo aconteceu, ele encontra a Tanana, que explica pra ele que para resolver essa situação, ele precisa encontrar aonde as luzes tocam o chão e conversar com seu irmão Sitka para tentar consertar os erros. Mas o Kenai é teimoso e ainda acha que não fez nada de errado. Falando de uma coisa mais leve, o humor do filme é certeiro. Essa transformação gera umas situações muito hilárias. O próprio decorrer da história já é engraçado pra caramba. Este ano, perdi o amor da minha vida, meu marido Edgar. Para de dizer pros outros que eu morri! Mas a gente não pode deixar de lembrar dos dois alces que são um alívio cômico maravilhoso. Por que eu fui conversar com dois alces bobos? Eu sou esquilo, hein? Vira-lata. Então o Kenai cai em uma armadilha feita pelos humanos. Esse é provavelmente o acontecimento mais importante para a evolução dele. Não rola nenhum aprendizado absurdo ali, mas foi graças a isso que ele conheceu o Koda, um filhote de urso que se perdeu da mãe e que tá tentando chegar na corrida do salmão, um ponto de encontro entre os ursos. É o seguinte, eu te tiro daí e a gente vai pra lá junto. Que tal? Tá bem, legal. O ursinho oferece ajuda, mas o Kenai é orgulhoso demais, ele recusa e só aceita quando ele já tinha se humilhado de todas as formas possíveis. Essa situação de ódio aos ursos continua se invertendo porque ele se alia por interesse ao Koda, já que a corrida do salmão fica muito próxima de onde as luzes tocam o chão. E pra ajudar, o irmão dele, o Denari, tá com sangue nos olhos, querendo mais vingança atrás de vingança e tá caçando eles. A viagem pro Kenai é entediante e forçada. Ele só consegue ver o lado ruim das coisas, fica se concentrando numa visão quadrada do mundo, enquanto o Koda super leve aproveita cada segundo e é ele que começa uma das melhores e mais marcantes músicas desse filme. O pé na estrada eu vou Escuta, botar, você é surdinho? que já tá na hora de ir. No original, essa música é cantada pelo Phil Collins, que alguns anos antes tinha participado da trilha de Tarzan. E a música é linda em inglês, não faz sentido o público internacional esnobar esse filme. E é durante essa música que a gente vê o começo da mudança acontecendo no Kenai. Diante da vastidão de coisas que a natureza proporciona visualmente e sensorialmente, e viajando do lado de alguém que é tão entregue à leveza, é impossível pro Kenai não começar a se conectar com o parceirinho, com o mundo, com a jornada, mas a mudança ainda tá só começando. Contando a história de como ele perdeu o irmão, ele diz que o Sitka foi morto por um monstro. O que aconteceu com ele? Ele foi morto por um urso. Por um monstro. Mas não foi, ele foi morto pela situação, pelo ódio, pelo orgulho, pela reverberação desses sentimentos do Kenai que acabaram acarretando nessa fatalidade do Sitka. O monstro que matou o irmão do Kenai vivia dentro dele mesmo. E nessa cena da manada tem um mamute muito mal desenhado ali no fundo, hein? Dá uma olhada nisso. Um pouco mais adiante, eles se deparam com uma caverna que tem pinturas nas paredes. Esse é possivelmente o momento que mais abriu os olhos do Kenai, porque aquelas artes mostravam humanos caçando um urso. Os olhos do Kenai estão atentos no urso, e o Koda, que estava observando lá de trás, diz que tá com medo, que aquilo é assustador. Olha só, esses monstros são de assustar. O Kenai continua olhando pro urso, e o Koda diz isso aqui. Principalmente com essas lanças. Aí a ficha cai, a vidraça quebra, o sol sai e ele compreende. Aquela criaturinha ali do lado dele, de uma espécie que ele tanto repudiou e que ele forçadamente estava preso em um corpo igual, é uma criaturinha com sentimentos, lutando nesse mesmo mundo difícil e que morria de medo dos seres humanos. A partir daí você percebe que ele cria um laço maior com o Koda, aí não é pra menos, né? Mas vamos adiantar um pouco e pular pra quando eles chegam na corrida do salmão. Sai de mim! Sai daqui, cachorro! O
Kenai tá deslocado, porque ele ainda é um ser humano tentando entender como é que funciona o comportamento de um urso. Ele ainda enxerga, mesmo depois de tudo que aconteceu, aquele monte de urso que tá ao redor dele como uma espécie de monstruosidade. Porém, tem muito sentimento ali, entre todos. Eles são uma verdadeira família e a música que começa fala justamente disso. Então, no meio de toda essa bagunça, o Kenai tem um momento de contemplação que dá um passo muito grande para ele compreender a sua relação com o mundo. Quando eu penso como caminhei, nem creio, e ainda assim eu sinto no coração. É aqui que ele vê a beleza de tudo. Ele finalmente aceita que existem relações legítimas acontecendo entre todos aqueles animais. Que existe amor, que compartilhar desse amor é bom, porque todos eles têm um toque de humanidade, que é uma coisa que ele egoístamente achava que só pertencia aos humanos. Mas o filme estava guardando um plot twist até agora. Em uma brincadeira de contar histórias, o Koda ele detalha exatamente como é que foi que ele se separou da sua mãe. E aí, de trás das árvores, saiu um caçador! E sabe quem já conhecia uma boa parte dessa história? O Kenai, porque a mãe do Koda é a ursa que ele assassinou. Ela correu para impedir que eles chegassem perto de mim. Eles cercaram a mamãe apontando as lanças. O filme tenta esconder isso o tempo todo e é um artifício interessante porque ele coloca a gente na mesma situação de choque do Kenai. Ele é culpado por aquele ursinho ser um órfão. Tudo que ele pensava estava errado. A ursa estava protegendo seu filhote, ele matou um ser inocente por vaidade, ódio, vingança. O Kenai conta essa verdade pro Koda e é lógico que ele vai embora, ele fica destruído. Quem não ficaria? É praticamente uma história sem perdão. Dito isso, chega a ser estranho que algumas horas depois, diante dos espíritos, o Koda ele perdoa o Kenai e continua vivendo com ele. Mas não podemos esquecer que esse não é mais o Kenai homem, humano, inconsequente, orgulhoso para matar por vingança. Esse é o Kenai urso que criou um vínculo com o mundo e com as criaturas que ele menosprezava, que compreendeu o seu totem do amor e viveu o outro lado da situação. Ali, diante dos espíritos, mesmo com a oportunidade de poder ser humano outra vez, ele escolhe continuar sendo um urso. E nada mais justo, porque ele tem uma dívida de vida com aquele ursinho. Ele precisa ser um irmão para ele. O Kenai teve que se transformar em um urso para descobrir a humanidade dentro de si. Sabe que outra obra que invoca uma multiperspectiva assim, para invocar empatia e compreensão? The Last of Us Parte 2, o jogo. I know you wish things were different. I wish things were different. Amado por muitos, odiado por muitos também. Ali a gente tem uma experiência parecida, sem muitos spoilers, a gente sai em busca de uma vingança e depois a gente quebra a cara, vendo o outro lado dessa mesma vingança. Ali a gente não tem nenhuma figura animalesca, é ser humano contra ser humano e a gente precisa que a mídia aborde esse tema de vez em quando. Em Irmão Urso a gente vê o Kenai passando por essa evolução e em The Last of Us 2 a gente tem a oportunidade de experimentar essa transformação. Pelo menos se tu conseguir absorver a mensagem do jogo, né? Mas é necessário, porque enquanto vivemos no mundo real, cada um na sua rotina, suas vidas particulares, é um desafio quase impossível compreender a perspectiva do próximo. Já é difícil fazer isso com alguém que a gente gosta para tentar ajudar de alguma forma. Então imagina tentar alcançar essa compreensão com alguém que a gente tá nutrindo ódio. A gente nem para pensar nisso, mas a gente precisa. A mídia tem que mostrar isso pra gente, a gente tem que compreender, porque tá cada um lutando sua própria guerra. O Kenai tava cego, a mãe do Koda tava lá na sua própria luta, e ele só compreendeu a natureza dos seus erros quando finalmente e literalmente ele se colocou no lugar do próximo. Enfim, Irmão Urso é um filme memorável, artisticamente lindo, um dos últimos trabalhos 2D da Disney pro cinema, com uma mensagem muito importante e bem contada. Fez parte da minha infância e provavelmente de muitos de vocês também, e essas avaliações aqui são inadmissíveis. Se vocês nunca assistiram, assistam, e se vocês já assistiram, bota pra criançada nova assistir também.
Mas e aí, que outros filmes marcaram sua vida e hoje em dia a turma nem lembra deles? Comenta aqui, porque dependendo do que for, eu posso me identificar e fazer um vídeo também. Ah, e se você gosta desse tipo de vídeo, considera se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o joinha se o vídeo te agradou. Todo esse ritual aí dos vídeos de YouTube que ajudam demais. Valeu pra todo mundo que acompanhou até aqui e até a próxima.